aula, nós começaremos a estudar as variações linguísticas. Só para fazer uma introdução a isso, a linguística, diferente da gramática, é um campo que onde o que importa é a comunicação. Então, na gramática, nós temos regras ali a serem seguidas, né? E temos também muito a questão do certo e errado. É errado falar assim, é certo falar assim. Já a linguística, ela abrange um pouco mais e defende que desde que o que a outra pessoa esteja compreendendo o que eu estou querendo dizer, tudo bem. Ela defende, na verdade, por exemplo, pessoas com menor grau de instrução, pessoas que estão começando a conhecer a língua portuguesa mais a fundo agora. Então, é claro que elas vão se expressar de forma diferente de um doutor em língua portuguesa, por exemplo. Entretanto, se for possível uma compreensão entre essa pessoa que está iniciando o estudo dela agora e esse doutor, se houver uma troca de ideias em que ambos compreendam o outro, tudo bem. Então, a linguística, ela defende muito essa questão da variação na forma de se comunicar mesmo. Determinando que o importante é que haja um sentido no que a pessoa está falando e que ela consiga expor as ideias dela. Então, para simplificar, aqui tem 2 exemplos que dizem a mesma coisa de formas diferentes. Como aqui, veio me visitar um primo que eu já morei na casa dele. E aqui, veio visitar-me um primo em cuja casa eu já morei. Eu olhando as 2 frases, é meio nítido eu perceber que aqui em cima a pessoa ainda tem um grau de instrução menor em relação à língua portuguesa. Ela passou a mensagem dela, porém de um jeito mais simples, de um jeito mais coloquial. Aqui embaixo é fácil de eu verificar que a pessoa tem um vocabulário um pouquinho maior. Ela usou pronomes, ela usou as palavras de uma forma gramaticalmente mais correta. Então, apesar de eu ter aqui o mesmo sentido, ele foi escrito de formas diferentes, mas em ambos os casos eu consegui compreender o que a pessoa quis dizer. Tá claro para mim? Então, já que o importante é a comunicação, linguisticamente falando, as 2 construções estão ok. É claro que gramaticalmente falando, eu diria que a de cima está incorreta e a de baixo está correta. Então, a linguística justamente estuda isso, essas variações. Essas variações podem acontecer em vários campos. E nessa aula, nós vamos nos aprofundar nas variações fônicas que ocorrem, ou seja, variação fônica é uma variação quanto ao som do que a gente fala, o som das palavras. Então, a gente pode pegar, por exemplo, que é muito comum professores falarem, médicos falarem, até essas pessoas que nós imaginamos que têm um grau de conhecimento um pouco maior, acabam falando dessa forma, que é tirar o R no final dos verbos na hora de pronunciar, falar. Dificilmente nós vemos alguém dizendo, hoje eu vou lá falar com ele. Nós falamos, hoje eu vou lá falar com ele. No mesmo caso de vender. Eu preciso vender a minha casa. Não, a gente costuma falar, eu preciso vender minha casa. Ou comprar. Eu vou ao mercado comprar tomates. Não, eu vou ao mercado comprar tomates. Então, eu tirei aqui o R, eu fiz essa variação fônica, porém, eu continuei sendo compreendido, apesar de fazer uma subtração de uma letra dos verbos. Mas a comunicação ocorreu. As pessoas entenderam o que eu quis dizer. Falar, vender e comprar. Mesmo eu falando falar, vender, comprar. A comunicação foi permitida. É comum também, principalmente nas regiões mais do interior ou principalmente de pessoas com mais idade, a colocar letras nas palavras. Principalmente a letra A no início de uma palavra. Então, quando a gente está conversando com um avô, eu me lembro dessa história. É comum a gente ouvir falar assim, em vez de lembro, falar assim, eu me lembro. Ou no caso de voar, aquele pássaro voa para longe. Aquele pássaro
a voa para longe. Então, aqui também eu inseri uma letra onde não tinha. A comunicação ocorreu da mesma forma. Só houve uma diferença, vamos dizer, até histórica, né? Porque geralmente são as pessoas mais velhas costumam falar assim, né? Com esse A na frente, mas a comunicação aconteceu. É isso que importa. É claro que se eu for fazer uma redação ali e escrever todos esses verbos aqui, eu tenho que usar as normas gramaticais. Mas na hora de comunicar, a linguística preza muito o ato da comunicação. Na hora de eu me comunicar, desde que a pessoa entenda o que eu quero dizer, ok. Acontece também de subtrair algumas letras do início das frases. Aqui aconteceu no final, mas pode acontecer no início. O C, né, como alguém diz o C, ou o C, mas principalmente C. Você vai na festa hoje? Né? O correto, é claro, você vai na festa hoje, mas na linguagem coloquial a gente consegue fala desse jeito aqui, C. Tá no vez de estar. Fulana tá em casa? Fulana está em casa? Está seria o correto, mas o tá ali já traduziu o que eu quis dizer. E o mesmo acontece com tava. Ela estava aqui 5 minutos atrás. Ela estava 5 minutos, hoje de manhã, 5 minutos atrás. Então, houve aqui a subtração das letras do início, mas a comunicação ocorreu da mesma forma. E é muito comum também inverter a posição do R dentro da palavra. O caso mais comum, lagartixa. Na verdade, o nome correto é lagartixa, que vem de lagarto. Mas nós escutamos muito habitualmente lagartixa ou largato. É comum de escutar. Quem estiver conversando com essa pessoa vai entender o que ela quis dizer, porque ela só inverteu o R de posição. Então, na hora dela falar, ok, aconteceu uma comunicação. Na hora dela escrever, é claro que ela vai escrever lagartixa. E o mesmo acontece com estrupo. É muito habitual ver as pessoas falar estrupo ao invés de estupro. Novamente, o R foi deslocado, mas a compreensão acontece. Entretanto, na hora de grafar na redação, é claro que o R tem que ser colocado na posição correta. Então, aqui nessa aula, nós observamos essas variações linguísticas, né, uma introdução a elas, e nos aprofundamos um pouquinho na variação fônica, que é relativa ao som. Na linguagem coloquial, na hora que eu estiver conversando, ok, não tem problema nenhum de eu tirar o R, de eu acrescentar o A, de eu tirar o começo da palavra, não tem problema nenhum, desde que a pessoa me compreenda. Entretanto, na hora de escrever, nós temos que usar as normas gramaticais.